É com grande alegria que estamos aqui para encerrar a minissérie sobre Jesus no Pentateuco. Se hoje é o teu primeiro vídeo, nós já fizemos Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Jesus em Levítico, Jesus em Números e hoje Jesus em Deuteronômio. O que é isso? Estamos tratando das cristofanias ou aparições, revelações, manifestações, observações e representações do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Antes do seu nascimento humano, histórico. Textos que nós encontramos paralelos no Novo Testamento. E para essa minissérie eu convidei o meu marido Alexandre Corrêa. Muito bem, vamos à leitura, de Jesus em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Porém, o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fale mais nisso. Esse texto, ele é um texto muito triste, porque Moisés experimenta o não de Deus. Assim como cada um de nós, ao longo da vida, talvez até no dia de hoje, experimentou um não de Deus. E nós precisamos saber obedecer e aceitar. Mas como seres humanos, nós nos sentimos frustrados, decepcionados. Então, qual é o contexto aqui? Moisés queria entrar na Terra Prometida, mas naquele episódio das águas de Meribá, o Senhor foi bem claro que ele não iria entrar, nem ele, nem Arão. Então, Moisés pediu e Deus disse não. E aqui é o próprio Moisés, em Deuteronômio, que está dizendo que Deus estava indignado contra mim por causa do povo. Porque naquele episódio de Meribá que nós já estudamos, Moisés perdeu a paciência. Ele tinha que falar a rocha e ele feriu a rocha. E Deus disse que por causa da incredulidade, porque ele não creu em Deus, não santificou a Deus, ele não iria entrar na terra. Pois bem, este não de Deus para Moisés, nós temos um paralelo com o Senhor Jesus. Porque Jesus na cruz, sendo esmagado, moído pelo próprio Deus, por causa de nós e dos nossos pecados, ele clama a Deus. Só que naquele momento, Deus vira o rosto, Deus fica de costas para Jesus, porque Jesus é a personificação do pecado. Ele vai morrer por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado. Então, Jesus também experimentou este não de Deus. E nós sabemos que no Getsêmani, Jesus orou com todas as suas forças, chorou e suou sangue, mas ele queria que a vontade de Deus se cumprisse, assim como a vontade de Deus se cumpriu para com Moisés. E Moisés não entrou na Terra Prometida. Então, Alexandre vai ler agora os textos em que o Senhor Jesus fala com Deus desse abandono, desse não, desse desamparo. E, na verdade, o Senhor Jesus está citando o Salmo 22. Mateus 27, 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus, meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Então, o Senhor Jesus está falando o Salmo 22. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus, meu, por que me desamparaste? Então, Moisés não entrou na Terra Prometida e Jesus teve que enfrentar a cruz. Teve que morrer, sofrer no nosso lugar.
Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Pois que grande nação aqui tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Um Deus chegado, um Deus próximo. O que nós temos de paralelo no Novo Testamento sobre isso? O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que se encarnou, o Deus que tabernaculou entre nós, o Deus que viveu, que pisou na terra, o Senhor Jesus. Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, o Senhor Jesus é esse Deus chegado, é o Deus conosco. Lucas 2, 52. Nunca se ouviu um outro Deus que tivesse habitado tão próximo. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Deus se fez homem. Nasceu, ele era um menino, ele cresceu, ele se desenvolveu. O seu ministério começa quando ele tem 30 anos. Então, esse Deus chegado, esse Deus conosco, esse Deus Emanuel é o Senhor Jesus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus se fez carne, um ser humano, 100% Deus, 100% humano. Isso é um Deus chegado. Deuteronômio 8, verso 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Se tu é inscrito do canal Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu sabe quantas vezes nós já estudamos sobre o maná, o pão que veio dos céus. E no Novo Testamento, quem é o pão vivo que desceu dos céus? Quem é o pão que nos alimenta? Jesus é o pão vivo, Jesus é o maná, Jesus veio do céu para nos salvar, nos alimentar, nos sustentar, nos perdoar, nos fortalecer. Tudo que a gente pode entender do pão, da importância do pão. João 6, 57, 58, outro pão 51. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, se no Antigo Testamento eles comiam o pão e eles morriam, nós, totalmente diferente, nós nos alimentamos desse pão vivo que desceu dos céus e vivemos eternamente. Então, é um pão que nos fortalece. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem mantém os filhos e as filhas de Deus vivos, em pé, fortes, é esse pão, é o Senhor Jesus. João 6,51, no mesmo capítulo que tu estava. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus é o pão que nos alimenta. Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse trecho do Novo Testamento é citação de Deuteronômio. E Jesus está falando para o diabo, para Satanás, porque Jesus estava
jejuando por 40 dias e 40 noites e teve fome. E Satanás vem tentá-lo com o pão, com o alimento, com a sobrevivência. E Jesus diz que nem só de pão o homem viverá. Lucas 4:4. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, nós não somos só um corpo, nós somos corpo, alma e espírito. E para que nós tenhamos a vida eterna, nós precisamos deste pão espiritual, deste pão eterno, que é o Senhor Jesus. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Então tu tem o Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento. E quem é o Deus Todo-Poderoso do Novo Testamento? É o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus. Apocalipse 17:14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. Então, a figura de Jesus como o Cordeiro, nós já estudamos também, e Jesus vitorioso, vencedor, todo-poderoso. Deuteronômio 12:2-3. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá. Despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Então, essa passagem, ela simboliza as trevas, os inimigos, as potestades, os principados. Mas eu preciso, nós já temos vídeos, já expliquei, mas agora a gente está só retomando. Eu preciso destacar com vocês os verbos destruir, derrubar, quebrar, queimar, despedaçar, aniquilar, exterminar, eliminar, quer dizer, tornar sem efeito, tirar a força, o poder, a autoridade. Foi para isso que o Senhor Jesus foi levantado. Jesus veio para nos salvar e nos libertar, nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino da luz. Então, quem vai poder fazer tudo isso? Destruir, derrubar, quebrar, queimar? O Senhor Jesus, que é o vencedor, que é Deus, que é o Todo-Poderoso. 1 João, capítulo 2, 13, 14. 1 João 2, 13, 14. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Então, o que eu destaco nesses dois versículos de 1 João? Que nós já vencemos o maligno. E por que a gente já venceu? Porque Jesus já venceu. Porque Jesus já destruiu, já derrubou, já quebrou, já queimou, já fez tudo isso na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou, ele expôs publicamente principados e potestades. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então esse versículo aqui é muito importante. Para que Jesus se manifestou? Para destruir, para derrubar, para quebrar, para queimar, para eliminar as obras do diabo, as obras das trevas. Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o diabo, os seus demônios, seus anjos maus, espíritos caídos. Devemos lutar, resistir. E agora? João 8,44. João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Palavras do Senhor Jesus. Então, o diabo, ele é mau, ele é assassino, ele é mentiroso, ele é enganador, desde o princípio. E quando a gente lê em Deuteronômio e é falado dessas nações, desses postes, ídolos, deuses com letra minúscula, divindades, tudo isso é a expressão das trevas, do inimigo, do mal. Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participado comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o último inimigo a ser vencido é a morte, mas Jesus, ele tem autoridade sobre a morte porque ele ressuscitou. Então, a gente lê em Deuteronômio sobre isso e nós estudamos que o Senhor Jesus realizou toda essa obra. Ele destruiu as obras das trevas. Há um tempo ainda, né? Eles ainda resistem por algum tempo, se colocam como opositores, opressores, né? Mas Jesus já venceu. Deuteronômio 14, 3. Não comam coisa alguma abominável. Bom, esse assunto foi um assunto muito recorrente no Pentateuco. E eu deixei para o último livro, né, para o Deuteronômio, porque ele aparece muitas vezes. Sobre os alimentos puros e impuros, sobre os animais puros e impuros. Então, vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Porque a gente estudou o que Moisés ensinou ao povo e o que era permitido e o que era proibido. Mas sabemos que no Novo Testamento o Senhor Jesus considerou todos os alimentos puros. Ele considerou puros todos os alimentos. Marcos 7,19. Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da diferença entre o pecado no coração, na alma, na essência de um ser humano, e um alimento no estômago, que vai ser expelido. Então, tu pode cumprir ritualmente, cumprir todo o ritual, não comer nada impuro, mas o teu coração está perdido, teu coração está contaminado. Então Jesus está dizendo que ele considerou os alimentos puros, mas o que a gente tem que se libertar? Do pecado, né? E dessa aparência, dessa hipocrisia de que muitas vezes por fora tu faz tudo certo, mas por dentro, como o Senhor Jesus disse, é um sepulcro caiado. Por dentro, os teus pensamentos, teus sentimentos, quem tu é um cadáver, é um morto. Então, Jesus fez questão de pontuar isso. E nós que estamos estudando o Pentateuco, o que nos importa? O que o Senhor Jesus disse. Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Então, nós estamos livres e libertos de toda essa religiosidade, toda essa religião, todo esse ritual, tudo isso que nós estudamos tanto no Pentateuco. Atos 10, 9, 14, 15 e 28. O que acontece aqui? É Pedro, um episódio muito importante. Pedro, como judeu, mas já cheio do Espírito Santo, Deus fala com Pedro e através de Pedro fala com cada um de nós sobre alimentos puros e impuros ou imundos. Quando ele vai
visitar, orar, abençoar, falar de Jesus para Cornélio, o centurião. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro saiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. 14. A gente vai pular porque o capítulo depois tu lê, né? Mas é só para tu entender o contexto. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí o 28, no finzinho do capítulo. A quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então, palavras de Deus para Pedro. Porque Pedro, como um judeu legítimo, seguia o Pentateuco, seguia a lei, seguia Moisés. Mas o que Deus está dizendo? Que tu não pode dizer que algo que Deus santificou, que Deus purificou, é impuro. Porque Deus está dizendo que é puro. Colossenses 2,16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A gente estudou muito sobre isso. Tu não vai entrar no céu porque tu comeu, ou tu porque tu não comeu, ou porque tu guardou o sábado ou a lua nova. Não é comida, o reino de Deus não é comida e bebida. Não se trata disso. Nós somos salvos pelos méritos do Senhor Jesus, pela fé, mediante a fé. Então, nós precisamos nos libertar de tudo isso aqui, porque tudo isso são sombras. Sábados, luas novas, alimentos, tudo isso são sombras. O que nos importa é Cristo, é o Senhor Jesus. 1 Timóteo 4, 3 a 5. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Agora é Paulo falando, né? Claro, Colossenses também era. Então a gente já viu as palavras do próprio Senhor Jesus, as palavras de Deus para Pedro, as palavras de Pedro, agora Paulo, falando para Timóteo, que é um jovem pastor, quer dizer, que vai ensinar isso para a igreja, e é isso que nós seguimos, é isso que nós acreditamos. A gente estuda o Pentateuco para entender onde Jesus está ali, onde Cristo está revelado, manifestado. E aqui está bem claro, está santificado, está abençoado, está purificado, tu orou, está abençoado. Gálatas 3, 26 a 28. Isso. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um, em Cristo Jesus. Tá aqui, ó. Essa é a resposta. Nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos livres e libertos. Ninguém vai nos colocar nenhum jugo, seja por causa de cerimônias, de rituais, de dias, de festas, nada disso. Não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há rico, não há pobre, não há culto, não há analfabeto, não importa. O que importa é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus sobre a tua vida. Se tu tem as vestes lavadas nesse sangue, se tu já confessou, recebeu o Senhor Jesus, é isso que vai te salvar. Não são os rituais ou o alimento esse ou o alimento aquele. Ai, tu não pode isso, tu não pode aquilo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, eu deixei para o Deuteronômio esse assunto bem polêmico. Capítulo 20, verso 1. Quando vocês saírem para fazer guerra a seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles,
pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então, o que acontece aqui? Não ter medo dos inimigos. Nós sabemos que Israel, né, ficou perambulando 40 anos no deserto porque tiveram medo. Os espias fizeram um relatório negativo. E aí o que aconteceu? Morreram. A sepultura deles foi o deserto. E por quê? Porque eles tiveram medo. Foram teimosos, rebeldes, mas a palavra diz medrosos. E nós não temos espírito de covardia. Nós não temos. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Então, o que Deus está dizendo? E diz na sua palavra desde o início, de que nós devemos ser fortes e corajosos, não ter medo, não ter mais, não se atemorize. Até um outro vídeo que nós fizemos juntos também era sobre esse assunto. Não ter mais, não tenham medo, não se atemorize. Porque a Bíblia inteira fala isso. Então, aqui de novo, Deus está reiterando esta palavra, para que nós não tenhamos medo. E Jesus fez questão de falar com seus discípulos, com os apóstolos sobre isso. Não ter medo dos inimigos, não ter medo das circunstâncias. João 14, 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. 16, 33. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo e nós, como Jesus, também venceremos. 1 João 4,4. Somos mais do que vencedores. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, nós já vencemos. Deuteronômio 21, 22, 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia. Pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Sabemos que o Senhor Jesus se fez maldição. Ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Gálatas 3,13. Ele carregou, levou essa infâmia, essa vergonha, essa maldição que era para mim, que era para ti, que era para nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus morreu e morreu morte de cruz, e esta morte de cruz era maldita, amaldiçoada. E nós temos o relato completo, vamos dizer assim, do sofrimento de Jesus, do Messias, que é Isaías 53. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas todo o capítulo mostra esta maldição, que o Senhor Jesus foi amaldiçoado com sofrimento, com dores, com feridas no nosso lugar, para nos salvar, para nos perdoar. Isaías 53, 4, 5 e 7 a 9. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, nesse versículo tu tem enfermidades, dores, aflição, opressão, tudo isso são maldições. E no Deuteronômio nós vimos que há uma lista de maldições e uma lista de bênçãos. Então, quando Jesus assumiu o nosso lugar na cruz, ele recebeu todas as maldições. Tudo que era consequência do pecado, ele sofreu. E neste capítulo de Isaías é descrito porque tem questões que são físicas, mas também tem questões que são sociais, que são emocionais, que são espirituais. E Jesus, assim, absorveu, sofreu tudo isso no nosso lugar. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos sarados. Então, ali fala sobre transgressões, ser esmagado, iniquidades. Tudo isso o que é? Sinônimo para pecado. Porque o salário do pecado é a morte. De 7 a 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Porque o que acontece? Ele assumiu o nosso lugar. Ele não pecou, mas ele se tornou pecado no nosso lugar. Ele foi amaldiçoado, se tornou maldito. Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. A festa da Páscoa não permitia que tivesse cadáveres, então eles tinham que tirar o corpo, tirar os corpos. João 19, 39 a 41. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Se vocês prestarem atenção, em Isaías é falado que ele foi contado com os transgressores, mas com o rico na sua morte, na sua sepultura. Por quê? Porque José de Arimateia e Nicodemos foram usados por Deus para proporcionar um sepultamento digno para o Senhor Jesus. Então ele foi amaldiçoado, ele sofreu tudo isso, mas com o rico na sua morte. Ele teve esse livramento, vamos dizer assim, ou essa bênção, porque ele era justo. 30, de 11 a 14. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos. 14. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. O contexto de Deuteronômio é Moisés repetindo a lei para aquela geração que era criança, né? Porque os pais morreram no deserto. E aí ele fala sobre os mandamentos, né? E aí a gente vai ver a correspondência desse texto em Romanos 10, de 9 a 13. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que a gente quer pontuar aqui? Tu não é salvo porque tu cumpre os mandamentos. Mas, se tu for salvo, tu vai cumprir os mandamentos. Porque tu confessa com a tua boca o Senhor Jesus. Tu invoca, tu chama, tu crê, tu confia, tu tem fé, tu entrega a tua vida. E por isso, isso não tá difícil. Não é demasiadamente difícil. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos santifica para que nós possamos cumprir os mandamentos. E não o contrário. Não é porque tu faz boas obras, porque tu cumpre, que tu vai ser aceito. Não. É pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Confessando com a boca.
Tá no teu coração? Então confessa com a boca que Jesus é o Senhor e o teu Salvador. 32, de 39 a 43. Vejam agora que eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Deu. Certo? 43? Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. É muito parecido com o outro que a gente viu, que Jesus é o vencedor. Então, Jesus é quem nos salva. E se ele nos salva do pecado, nos salva de nós mesmos, mas acima de tudo, nos salva dos inimigos que querem a nossa morte. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, Deus salva o povo em Deuteronômio, dos inimigos. Mas o Senhor Jesus também nos salva dos inimigos, de todos os inimigos. Jesus é Deus. Então, assim como a gente vê que Deus libertava, protegia e guardava o seu povo, Jesus faz o mesmo conosco hoje. Jesus glorificado. Apocalipse 1, de 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era com o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o objetivo é que, ao ler o Pentateuco, ao ler Deuteronômio, tu encontra o Senhor Jesus. E essa aqui é um grande exemplo, que o Deus que protege Israel é Jesus, porque ele é o primeiro e ele é o último. Apocalipse 19, de 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tu vê que os textos são muito semelhantes, só que em Deuteronômio Deus está guerreando, vamos dizer assim, e em Apocalipse é Jesus, mas nós sabemos que Jesus é Deus. E agora, para encerrar, no último capítulo 34:10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então, Moisés escreveu o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E este último capítulo, acredita-se que é um capítulo póstumo, né, que foi escrito por Josué, e ele é muito, assim, de honra para Moisés. E é dito esse versículo, que nunca se levantou um profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Mas nós entendemos e interpretamos esse versículo que ele aponta para o Senhor Jesus. Lucas 24:19.
Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então Jesus era profeta, mas Moisés, dentre, vamos dizer assim, os profetas, os nascidos, ele foi honrado por Deus porque Deus permitia que eles falassem face a face. É com muita gratidão, né? Nós agradecemos a quem participou dessa minissérie sobre o Pentateuco, né? Agradeço muito ao Alexandre, que se esforça para me ajudar, porque não é fácil. Vocês imaginam fazer isso aqui sozinha, né? O novo e o velho. Então ele tem se disposto. Essa minissérie era uma forma de resumir que o principal, a importância é encontrar o Senhor Jesus em qualquer texto que tu leia da Bíblia. Porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para o Senhor Jesus. E para encerrar, nós vamos agora no segundo semestre estudar sobre Jesus, sobre os Evangelhos e sobre Atos. Porque o Pentateuco fala do Senhor Jesus. E agora nós vamos estudar nos Evangelhos Jesus citando, cumprindo, realizando o que foi falado no Pentateuco. É verdade. Aqui não é Netflix, né? Mas tem minissérie, né? E na Netflix até se paga, de certa forma, caro ultimamente, né? Então aqui o pagamento efetivamente é tu apertar ali e dar um joinha, né? E se tiver alguma dúvida, né? Escreve ali que... Nos comentários. Nos comentários. Tem uma parte de comentários ali embaixo que tu pode comentar, que a Cândida possivelmente, em momento oportuno, vai te responder. E o importante é tu compartilhar conosco o que tu aprendeu e como é que foi. Foi uma bênção ter estudado, ter feito essa minissérie conosco de Jesus no Pentateuco. Muito obrigada, Deus abençoe vocês.